Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Tomai-vos assento, meu muito obrigado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no tema qual for escolhido para esta tarde, para o dia a tarde desse dia. Salmo 13. Enquanto você procura, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo pastor Edinaldo, por esse convite. Também louvo a Deus pelo pastor Luiz Ricardo, pastor desse setor, e todos os companheiros. Pastor Edinaldo, muito obrigado pelo carinho. Pastor Edivaldo também, esse é um amigão de muitas datas. Pastor Miguel e todos os pastores, é uma honra estar aqui com os amados. Por gentileza, Salmo de número 13, vamos ler os versos 5 e 6. Quem encontrou, diga amém. Quero louvar a Deus por todos vocês que estão acompanhando aí pelas redes sociais, de todos os lugares do nosso Brasil e também fora do Brasil, que a mão de Deus possa te alcançar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, meus irmãos? Levante a sua mão e diga: toma posse. O Senhor te ouviu. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, os Salmos é uma coletânea de poemas e músicas para os cantores de Israel. Davi, ele compôs 73 salmos. Asaf, ele compôs 12 salmos. Os filhos de Coré, eles compôs 11 salmos. Ezequias, ele compôs 10 salmos. Etã compôs o Salmo 89. Salomão, ele compôs os Salmos 72 e o 127. Moisés, ele compôs o Salmo 90. Emã e os filhos de Coré, eles compôs o Salmo 88. Esdras compôs o Salmo 119. E os outros 38 salmos são de autores desconhecidos. Meus amados, os judeus, eles dividem os salmos em 5 livros, correspondendo a Torá. Cada livro corresponde a um livro da Torá. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41, corresponde ao livro de Gênesis. O segundo livro vai dos Salmos 42 ao 72, corresponde ao livro de Êxodo. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89 e corresponde a Levítico. O quarto livro vai do Salmo 90 ao 106 e corresponde a Números. O quinto e último livro vai dos Salmos 107 ao Salmo 150 e corresponde a Deuteronômio. É importante também, quando nós estudamos os Salmos, dentro do quinto livro dos Salmos, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, estão ali os salmos de romaria, que vão dos Salmos 120 ao Salmo 134. São 15 salmos, chamados também de Cântico dos Degraus. Em 39 dos 150 salmos, aparece por 71 vezes uma palavra chamada Sela. Sela aparece em 39 dos 150 salmos.
aqui no livro de Salmos e também em Abacuque, Sela significa nos Salmos uma pausa na melodia. O mesmo significado aparece por 3 vezes em Abacuque 3, versículo 3, versículo 9 e versículo 13. Fora dos Salmos, a palavra Sela era um dos filhos de Judá, que está em Gênesis 38, 5, que significa petição, e também uma fortaleza edomita, que está em 2º livro dos Reis, 14, 7, que significa rocha ou pedra. As outras referências sobre Sela são contextos destas referências. Dentro dos 150 salmos, tem 55 salmos que foram entregues ao cantomor. Diga comigo, 55 salmos foram entregues ao cantomor. O cantomor, ou músico-chefe, era um líder do coro ou orquestra levítica no templo, mencionado nos títulos de 55 dos Salmos, e também em Abacuque 3,19. O primeiro que ocupou esse cargo de cantomor na Bíblia foi Jedutum. Jedutum, ele foi o primeiro em 1 Crônicas 16, 41. O ofício parece ter sido hereditário. Emã, Asaf eram também cantomor, está em 2 Crônicas 35, 15. O Salmo 13 é um dos 55 salmos que foi entregue ao cantomor. Para quê? Para nas festas de Israel. Diga, existia 13 festas. E nessas festas, o cantomor, ele louvava ao Senhor com esses 55 salmos. E esse Salmo 13 era louvado. Nós sabemos, meus amados, que entre os 150 salmos, tem salmos proféticos, salmos de oração, salmos de adoração, salmos messiânicos, salmos de guerra, salmos de peregrinação, salmos de gratidão a Deus. O Salmo 13 é um salmo em forma de oração ao Deus poderoso. A palavra oração, ela ocorre 108 vezes nos livros bíblicos. O verbo orar ocorre 146 vezes nos livros bíblicos. A palavra orações ocorre 27 vezes na Bíblia. A forma verbal orando aparece 25 vezes na Bíblia. A forma verbal ora aparece 5 vezes na Bíblia. Ou ainda orou, oraram, aparece 59 vezes na Bíblia. Segundo os estudos de Strong, a palavra orar em várias formas é encontrada 370 vezes na Bíblia. A Bíblia, ela ressalta a importância e o significado da oração de forma clara. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Nós encontramos em toda a Bíblia, diga comigo, em toda a Bíblia, existe 688 orações feitas. Mas existe 473 respostas de oração. 215 orações que foram feitas não foram respondidas. Deus ouviu, Deus viu, percebeu, mas não respondeu, porque não é como eu quero, não é como você quer, é como Ele quer agir e fazer no momento e na hora dEle. Alai Sheiramagandarabahaya. É importante nós percebermos que o Salmo 13, ele é dividido em 3 fases da vida de Davi. Esse Salmo 13, ele traz 3 fases da vida de Davi.
Na verdade, meus amados, esse salmo é uma oração a Deus em um momento de angústia na vida de Davi. E quando o pastor Edivaldo leu aqui Abacuque 1:7, o meu coração se alegrou, porque o Senhor é fortaleza no dia da angústia para aqueles que estão escondidos nele. Oh, aleluia! O Salmos 13, este salmo é um modelo de reação dos servos de Deus em momentos de angústia, quando o socorro parece demorar, quando o socorro parece que não vai chegar. Na jornada, Davi ele passa por 3 fases. Diga, a primeira fase da vida de Davi é a fase da angústia. Todos nós, seres humanos, um dia, se não passou, vai passar por essa primeira fase da vida de Davi, a fase da angústia. Angústia é um substantivo feminino, é um estado de ansiedade, é um estado de inquietude, é um sofrimento. Angústia é um tormento, angústia é uma mudança de humor, angústia é a perda da paz interior, angústia é a dor, angústia é a insegurança, é a culpa, é o mal-estar, é a tristeza. E nessa primeira fase, Davi estava passando por esse momento na sua vida. Nós percebemos isso em Salmos 13, os primeiros 2 versos. Olha o que Davi diz, Salmos 13, verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Alguns estudiosos dizem que Davi estava passando por um momento de enfermidade, e ele procurava a cura daquela enfermidade e não achava, e estava desesperado, estava angustiado. Você que está aqui e você que está acompanhando pelas redes sociais, se você está passando essa fase da vida de Davi na sua vida, a angústia chegou, a tristeza, a dor interior, saiba, a tua história não vai acabar assim. Há uma solução. Nesse trecho, Davi, ele se dirige ao Senhor e ele pergunta 4 vezes: até quando, Senhor? Por quanto tempo, Senhor? Aqui, meus irmãos, há uma reflexão. 4 vezes nos primeiros 2 versos, ele indaga a Deus. É a fase da angústia, é a fase da insegurança, é a fase das perguntas, é a fase das indagações. Será que eu mereço passar por esse problema? Por que só comigo acontece isso? Por que eu estou passando? Eu não vou aguentar. Ele está aqui questionando, ele está aqui diante de Deus, fazendo indagações. Deus não tem obrigação de lhe responder nada. Deus não pode dar satisfação a ninguém do que Ele quer e vai fazer. É Ele que trabalha, é Ele que opera. Para de indagar e confia no Deus que tudo pode. Andai, Roman de que a céu endeguei. Davi, meus amados pastores, meus irmãos internautas, Davi, ele queria que Deus agisse no Cronos. Davi, ele queria que Deus agisse no tempo dele, nessas 24 horas, nesses 1440 minutos, nesses 86.400 segundos. Davi, ele queria que Deus agisse, era no Cronos, mas Deus, ele criou o tempo, ele é o Pai da eternidade.
ele sai da eternidade, ele entra no tempo, ele sai do tempo, ele volta para a eternidade, e ele tem para mim e você a eternidade na sua presença. Urai Shei Magaia. Davi, ele queria que Deus trabalhasse no tempo dele, na hora dele, e ele estava angustiado, fazendo perguntas, fazendo indagação, querendo marcar a hora de Deus trabalhar. Ninguém pode marcar nem o dia, nem a hora de Deus trabalhar. Ele trabalha na segunda, quem acredita e está comigo aí. Ele trabalha na terça, ele trabalha na quarta, ele trabalha na quinta, ele trabalha na sexta, ele trabalha no sábado, ele trabalha no domingo, ele trabalha no feriado, ele trabalha na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Nós, teólogos, inventamos um tempo para Deus, Kairos, mas Deus não tem tempo, Ele é atemporal, e se Ele quiser, Ele está chegando aí agora, com a resposta. Quem acredita nessa palavra? Xarabagai, Urai Xandarabacandaraia. Se você está passando essa primeira fase, a qual Davi passou, a fase da angústia, a fase das indagações, a fase dos porquês. Por que eu estou passando isso? Por que só comigo? Por que Deus está permitindo? Eu não vou resistir. Vai! Não aguento, aguenta! Dai chorabagai. Deus sabe, na sua onisciência, quanto você vai suportar. Na sua onipresença, Ele está pertinho de você, contemplando a tua situação. E na sua onipotência, na hora que Ele quiser, Ele desce com resposta de vitória. Quem pega essa palavra? Xandarai, romante kedei, arabá. Ele está trabalhando aí. Ele está trabalhando aqui. Aí, esses nomes que colocaram aí pedindo oração, essas pessoas que estão nos hospitais, que estão enfermas, que o médico botou um ponto final, o Senhor tem poder para colocar uma vírgula e continuar a história. Essa porta que está fechada, você bate, esse Deus poderoso tem a chave, e quando Ele abre, ninguém fecha. Alai, rabachandarabagaia. Urabachandarabagai. Eu creio num Deus de milagre. Essa primeira fase da vida de Davi foi uma fase terrível. Foi uma fase que Davi ficou cego espiritualmente. Davi só via problemas. Porque tem fases na nossa vida que olhamos para a direita, para a esquerda, e estamos com Deus na nossa vida, mas a falta de fé chega, a falta de confiança chega, a falta de esperança chega, e você acha que acabou, acha que terminou, mas não terminou não. A tua história vai ter um final feliz. Ai, tem promessa de Deus para a sua vida. Alai, eu sinto Ele aqui. Andarabacandarabachandarabacai. Mas depois que Davi, ele passa essa primeira fase, chega a segunda fase na vida de Davi. A segunda fase são os versos 3 e 4 do Salmo 13. Olha o que Davi diz aqui: atende-me, Senhor, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu vacilar. Olha que coisa tremenda. Ele sai da fase da angústia, ele sai da fase
da falta de fé, da fase do desespero, da fase da dor interior, e agora ele coloca o joelho no chão, o rosto no pó da terra e ora. Araish, umbante kumanai. Ele ora, ele clama a quem tem a resposta. Ele clama ao soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que traz existência às coisas que não são, aquele que opera sem usar bisturi, aquele que opera sem deixar sinal, aquele que dá o que é o dono da prata e do ouro, aquele que está aqui presente e está aí, quem já sentiu ele, quem já falou com ele, quem crê que ele está trabalhando na sua vida. Alai, o Ramancho, Ragai, Shebahaya. A segunda fase da vida de Davi, a fase da entrega. Davi foi pro tudo ou nada. Pastor Miguel, pastor Edivaldo, pastor cantor, pastor Edinaldo, Davi foi pro tudo ou nada. Ele se jogou nos pés do Senhor, suplicando: atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Isso é tremendo. Tu és meu Deus. Eu não sirvo um Deus de metal, de gesso, de madeira, não! Eu sirvo ao Senhor. Tu és o meu Deus, me ouve, ó meu Senhor. Urai, Xandurai, Kel, Ené, Xarabahaya. Oh, presença eu estou sentindo aqui. Olhe, por favor, responda a mim. Davi, desejando ser salvo da atenção especial do Senhor e da sua oração ser atendida por Deus. Davi, ele não pensa que Deus não vê, mas ele deseja que o Senhor se compadeça dele na situação que ele estava passando. Diante da sua oração, Deus, ele abre os céus. Deus fica em pé no seu trono. Ele abala o céu, ele abala a terra, ele abala o mar. Ele abre a porta. Se a porta não resolver, ele derruba a parede, mas ele chega na hora dele, na hora certa, com resposta de vitória. Deixa eu ver se a igreja está recebendo essa palavra. Davi passou pela fase da angústia, mas também passou pela fase da entrega, da confiança, da súplica, do se jogar aos pés do Senhor. O melhor lugar que nós podemos estar é nos pés do Senhor. É aos pés dele, é o melhor lugar para estarmos. Diga, agora vem a terceira fase da vida de Davi. Diga, Davi passou pela fase da angústia, mas Davi continuou. E Davi orou, suplicou, clamou. E a terceira fase chegou. É a fase da resposta de Deus. Urai, chorabadai. Diga, minha vez vai chegar. Abra sua mão e diga, eu estou esperando a fase da resposta. Vai chegar, vai chegar. Urai, shei bagaia duraba. Os dois últimos versos do Salmo 13. Mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade. Oh, glória! Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso aqui, irmãos, é quando Deus resposta. Abra a tua boca e fala, o meu Deus
me deu a vitória. Urachei bagaia. Urabadurachei rabadacandará. Oh, aleluia. 3 verbos expõem as ações de Davi, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis e persistente, no sentido de entrega completamente, não apenas o problema, ele não entregou só o problema, mas entregou as suas reações, as suas emoções, aos cuidados daquele que pode todas as coisas. Davi, ele disse: eu, porém, confiarei na tua lealdade. Oh glória, oh glória. Meus irmãos, as 3 fases da vida de Davi, levou Davi do desespero à oração e à resposta de oração. O que parece impossível em um primeiro momento, é exemplificado diante dos servos de Deus, que usa esse modelo de oração, de confiança, de esperança. Abra sua mão, feche os teus olhos, toma posse. O Senhor te ouviu. Toma posse, o Senhor te ouviu. Toma posse, o Senhor te ouviu. Assim como o Senhor viu a angústia e a aflição do seu povo ali no Egito, e ouviu o clamor do seu povo e o livrou da escravidão, que está em Êxodo 3. Assim como o Senhor viu a angústia e a aflição de Ana sendo perseguida por Penina, ele ouviu a oração de Ana, respondeu e abriu a madre e deu filhos para Ana, lá em 1 Samuel. Assim como o Senhor viu a angústia e a aflição de Josafá, rei de Judá, quando foi perseguido pelos amonitas, os moabitas e os meunitas, e ouviu a oração, pelejou por Josafá e deu vitória a Josafá. Assim como o Senhor viu a aflição e angústia de Moisés diante do Mar Vermelho, e sendo afrontado pelo povo e perseguido pelo exército de Faraó, e abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Em Gênesis 18:14, a parte A, haverá coisa alguma difícil ao Senhor. E em Marcos 9:23, Jesus disse com seus lábios sacrossantos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Abra sua mão e toma posse. Deus ouviu.